Em que você tem colocado a sua confiança? O que é que você tem buscado? Nós estamos vivendo, especialmente nesse final de século e de milênio, uma tendência em nossa sociedade de buscar exclusivamente o prazer. E tudo mais é sacrificado em favor do prazer. Aliás, esta é a doutrina do movimento Nova Era, é um dos aspectos fundamentais, é um dos postulados fundamentais do movimento chamado Nova Era. O importante é ter prazer. E os especialistas, assim chamados, do comportamento humano, estão dizendo isso aí na televisão, no rádio, escrevendo nas revistas, penduradas todas nas bancas, expostas nas ruas, nas calçadas das nossas cidades. Eles estão dizendo isso. O importante é você encontrar o prazer, não importa o preço que você pague. Você não precisa quase sair da cidade, e os luminosos, coloridos, multicoloridos, à beira das estradas, convidam ao prazer. Estamos às vésperas do dia, ou dos dias de carnaval. Convite ao prazer, a festa do prazer momentâneo, do prazer da carne, do prazer transitório. E há tantos que estão abrindo mão da sua reputação para experimentarem o prazer. Há tantos que estão abrindo mão do seu lar para experimentarem o prazer. Há tantos que estão abrindo mão da sua saúde, colocando a sua própria saúde em risco para experimentarem o prazer. E a propaganda que o governo faz para a conscientização da sociedade e para o combate da AIDS é simplesmente vergonhosa, porque não corta o mal pela raiz, mas sugere apenas que, se você praticar menos imoralidade, você está menos arriscado. Alguma coisa que nem é considerada como imoralidade pela sociedade. O prazer. Por alguns segundos de prazer, por um minuto de prazer, por algumas horas de prazer, tantas pessoas têm perdido a sua boa reputação, têm destruído o seu lar, o seu casamento, têm destruído sua família, têm trazido traumas irrecuperáveis aos seus filhos. Por alguns segundos de prazer, por algumas horas de prazer da carne, de satisfação carnal, muitos têm perdido a eternidade na presença do Senhor. Esta mulher vinha vivendo uma vida mergulhada nos prazeres do mundo. O Senhor Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela então disse: eu não tenho marido. E o Senhor disse: verdade, tu não tens marido. Disseste isso com verdade. Tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Uma vida mergulhada nos prazeres do mundo, mas era uma mulher infeliz. Quando o Senhor Jesus disse: se você soubesse com quem você está falando, você lhe pediria a água da vida e você nunca mais teria sede. E essa mulher então clama: ah, Senhor, tu não tens com que atirar, como podes então oferecer água da vida? Como podes? Dá-me dessa água, diz ela então, para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Uma alma com sede, uma mulher que havia aprendido no decurso da sua vida
que o prazer não satisfaz de fato, porque não é definitivo, é apenas transitório, dura apenas alguns momentos, e que a grande busca do ser humano na vida não deve ser pelo prazer, mas pela alegria verdadeira que está em Cristo. Essa mulher encontra Jesus, a sua vida é transformada pelo poder de Jesus. Ela bebe da água da vida, que é Jesus. Sua alma é refrigerada. Você tomou um copo d'água hoje? Que prazer é tomar um copo d'água. Quando faz um dia de muito calor, você chega suando em casa e aquela água fresca, bem fresca, você tira da garrafa e bebe a água, e depois enche mais um copo e bebe mais um copo, e depois enche mais um copo e joga em cima da cabeça assim. Que coisa gostosa, não é verdade? Amém, irmãos? Amém, que coisa boa. Talvez não existisse uma figura tão maravilhosa, naquele momento, o sol batendo em cima daquela mulher, como a figura da água, que é Jesus, a água da vida. E é isso que o Senhor Jesus diz aqui no Evangelho, segundo registrou João, no capítulo de número 4, diz assim a palavra de Deus, versos de número 11 e seguintes. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo, de onde pois tens essa água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe perguntou: que é que procuras, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. E é interessante o testemunho que se segue quando essa mulher, voltando com aqueles que a conheciam e que conheciam a sua vida velha, vê que eles se admiram, ela dá o seu testemunho, que já não é por aquilo que eles dizem, ou que eles que haviam recebido a mensagem dela, já não é por aquilo que ela diz que nós cremos, mas nós mesmos
temos conhecido a Cristo. Esse é o testemunho desta mulher que foi transformada pelo poder de Jesus e agora traz outros para conhecerem a Jesus. E pelo seu testemunho, esses homens creem no Senhor Jesus. Eu quero me prender, meus irmãos, ao versículo de número 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Onde você tem fundamentado a sua esperança? Tem você buscado o que na sua vida? Quantas pessoas estão apenas buscando o prazer, mas chegam um dia, a consciência, a convicção de que não conseguiram encontrar nada, de que o prazer não lhes propiciou nada, de que o prazer foi alguma coisa transitória e passageira. Como eu já disse, tantos perderam a sua reputação, perderam tantas outras coisas preciosas na vida, porque buscaram simplesmente a satisfação da carne. Há um texto nas Sagradas Escrituras, no livro, ou na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12, que se constitui numa recomendação muito preciosa, que precisa orientar a nossa vida. Diz assim o autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12 e versículos de número 25 e seguintes, a respeito de Jesus: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, a voz do qual abalou toda a terra. Mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Verso 27, ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. O homem tem se orgulhado daquilo que ele tem alcançado, daquilo que ele tem criado. O homem tem se orgulhado da sua engenharia. O livro dos recordes, o livro dos Guinness, está aí para mostrar o quanto o homem, através da história, tem se esforçado e tem sido até bem sucedido em ultrapassar os seus próprios limites. O homem olha para aquilo que ele tem construído e se orgulha e se envaidece. Nós olhamos para a ponte Rio-Niterói e nos orgulhamos e nos envaidecemos do poder da engenharia humana. Nós olhamos para a estátua do Cristo Redentor e ficamos abismados, assustados com o fato de que o homem, há décadas atrás, quando ainda a tecnologia não era tão avançada quanto nos nossos dias, pôde construir e colocar lá em cima aquela estátua tão grande. Nós olhamos para o Empire State, os seus 100 e tantos andares nos Estados Unidos, e nós nos abismamos com a capacidade do homem de construir coisas tão grandes. O homem olha para aquilo que ele tem alcançado, bate nos seus peitos e se envaidece daquilo que ele tem alcançado. O homem olha para a sua religião e confia na sua religião, confia nos seus esforços para alcançar a Deus, confia naquilo que ele tem feito para chegar a Deus, e o homem se envaidece muitas vezes da sua religião, achando que através da sua religião ele pode chegar a Deus.
Mas a Bíblia nos mostra que todas estas coisas são coisas abaláveis, transitórias, e que Deus vai balançar todas essas coisas, e que Deus vai no dia final colocar todas essas coisas embaixo. Haverá uma implosão determinada por Deus. E o texto aqui na carta aos Hebreus está advertindo os crentes judeus que estavam pensando em voltar para o judaísmo e abandonar a Cristo. Está advertindo: não deixem de confiar em Cristo para confiarem na religião passada, na religião humana, para confiarem na lei humana. Não deixem de confiar em Cristo para voltar ao judaísmo. Não façam isso, isso é uma loucura. Porque Deus, que abalou o monte de Sinai quando deu a lei, que balançou e sacudiu o monte Sinai, um dia vai sacudir este mundo, e as coisas abaláveis virão abaixo. Mas há as coisas inabaláveis, e é sobre essas coisas que nós precisamos construir. Quantos estão confiando na sua religiosidade? Quantos estão confiando no fato de que vem todos os domingos à igreja? Quantos estão confiando simplesmente no fato de que nasceram no lar cristão? Mas todas essas coisas são abaláveis, transitórias. Só Cristo. E é interessante como o autor aos Hebreus, nesse texto, mostra a superioridade de Cristo com relação a Moisés, a superioridade do Evangelho com relação ao judaísmo. Só Cristo pode garantir valores eternos que jamais serão abalados. O Senhor Jesus contou certa feita a história de um homem que parece que viveu para o prazer. Viveu como aquela mulher samaritana antes de conhecer a Jesus. Esse homem plantou muito e colheu muito. Ele mandou desmanchar os seus celeiros antigos e fazer novos celeiros, para colocar todo o trigo que havia colhido, todo o produto da sua lavoura. Ele ficou rico em um ano, ele ficou rico. E então, à noite, ele, depois de olhar os seus celeiros cheios, repletos, ele calculou aquilo, talvez tenha calculado em valor de dólar, ou talvez tenha calculado no valor de ouro, ou qualquer outra coisa. Então ele disse: ó minha alma, come, bebe, folga, desfruta da vida agora, porque tens em depósito muitos bens. E o Senhor Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Aquele homem havia colocado a sua confiança nas coisas abaláveis. Ele viveu para o prazer, ele buscou a riqueza, ele viveu simplesmente para desfrutar a vida e desfrutar o prazer. E ele se esqueceu da sua alma, ele se esqueceu de construir para a eternidade, ele se esqueceu de fundamentar a sua vida em coisas inabaláveis, em valores inabaláveis. Sabem, pessoas que estão construindo sobre valores abaláveis, sobre coisas abaláveis, pessoas que vivem para o prazer, pessoas que vivem para se tornarem ricas, pessoas que vivem para se tornarem importantes ou famosas, pessoas que vivem exclusivamente em função do prazer carnal e físico, pessoas que vivem assim, mais cedo ou mais tarde, serão provadas. E então, é como alguém sacode uma árvore, e os frutos podres vão cair. Sabe, talvez a sua vida já tenha sido sacudida assim. E num determinado momento da sua vida, quando tudo ia bem, tudo ia às mil maravilhas, os negócios prosperando, você com um bom conceito na sociedade, tudo ia bem, de repente ruiu tudo, veio tudo abaixo.
talvez tenha sido o seu casamento, talvez tenha sido o noivado que terminou, talvez tenha sido um namoro que terminou, talvez tenha sido um fracasso nos seus investimentos nas bolsas de valores, talvez tenha sido um assalto e os assaltantes levaram todos os seus dólares, talvez tenha sido um fracasso da sua empresa, eu não sei o que foi, talvez tenha sido uma enfermidade repentina que veio, o exame que você foi fazer, e o médico então lhe disse, não há esperança para você, e então aquilo balançou a sua vida, sacudiu, e se você estava firmado apenas em coisas abaláveis, em coisas transitórias, nesse momento você foi ao chão, foi ao fundo do poço, coisas abaláveis. Mas se você está firmado em coisas inabaláveis e valores que permanecem, nos valores do reino de Deus, nas promessas da palavra de Deus, no evangelho de Jesus Cristo, na certeza do céu e da vida eterna, então você ficou firme e está firme, porque nada pode abalar aqueles que confiam no Senhor. Era isso que o salmista no Salmo 125 estava ensinando, estava proclamando: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. São como o monte de Sião. E o autor da epístola aos Hebreus está falando do monte Sião aqui também. Sião era aquela rocha gloriosa sobre a qual estava a cidade de Jerusalém. E Sião é um símbolo da nova Jerusalém, do céu, da vida eterna, é um símbolo da salvação, é um símbolo da glória de Deus. E então o autor da epístola aos Hebreus diz assim: vocês que já estão sobre o monte Sião, vão voltar ao monte Sinai? Vocês que já conhecem a Jesus, vão voltar à lei? Vocês que já experimentaram a graça, vão retroceder ao deserto? O monte Sinai foi balançado pela aprovação de Deus, e todos estremeceram porque Deus é um fogo consumidor. Mas aqueles que estiverem sobre o monte Sião, e o próprio apóstolo João fala do monte Sião no livro de Apocalipse, no capítulo 15 ele fala: e aqueles que estão no monte de Sião não vão ser abalados, porque eles confiam em valores eternos, eles confiam em valores inabaláveis. Nesta noite eu gostaria que você fizesse uma conferência na sua vida para ver o que é que você tem buscado. Talvez você pudesse fazer uma avaliação disso, observando os lugares aonde você tem ido. Os lugares aonde você tem ido podem demonstrar o que é que você tem buscado. Onde você foi na última semana? Eu creio que quando nós vimos a igreja, nós vimos buscar a Deus. E você veio à igreja hoje à noite. Que bom, graças a Deus. Amém por isso? Amém. E essa foi uma coisa boa que você fez. Eu posso dizer, foi a melhor coisa que você deve ter feito nessa semana. Você veio buscar a Deus. E hoje você está aqui. Talvez essa semana você ainda estava buscando aquela viagem colorida dos tóxicos, das drogas. Talvez essa semana você estava buscando prazer carnal. Talvez esta semana você estava buscando dinheiro. Talvez essa semana você ainda estava buscando, ou ainda estivesse buscando, as coisas materiais, mas são coisas abaláveis. Esta mulher foi tantas vezes à fonte buscar água apenas para a satisfação da sede física. Mas um dia ela chegou ali e ela recebeu a notícia de que há uma outra água, a água da vida. E ela disse, ela chegou à conclusão de que ela precisava muito mais da água para a sua alma do que da água para o seu corpo. E essa mulher então viu que ela, aceitando a Jesus, poderia se tornar uma verdadeira fonte. Ela teria uma fonte dentro dela, Jesus morando no seu coração. Ela teria uma fonte dentro dela, e ela poderia testemunhar a outros como ela testemunhou de Jesus, de modo que outros pudessem conhecer a Jesus e dissessem: já não é por aquilo que tu disseste que nós cremos, mas nós agora mesmo temos conhecido a Jesus e temos crido nele.
São vidas transformadas por Jesus assim, que se constituem no testemunho do poder do Evangelho, para que nós de fato estejamos confiando em coisas inabaláveis e não nas coisas que podem ser abaladas. Esta mulher é sem dúvida um desafio, porque talvez não houvesse uma pessoa tão perdida quanto ela nos dias em que ela vivia, e o Senhor Jesus a salvou. Mesmo assim, ela reconheceu que precisava mais do que prazeres deste mundo. Ela reconheceu que precisava mais do que riquezas deste mundo. Ela deixou o seu cântaro, abandonou ali aquele recipiente com o qual tirava a água do poço de Jacó, para seguir a Jesus. Nesta noite eu lhe pergunto, qual tem sido a sua busca? Tem você buscado prazer? Tem você buscado fama? Tem você buscado riqueza? Tem você buscado satisfação? Simplesmente isso? Tem você buscado conceito na sociedade? E talvez você esteja se enganando a si mesmo. Nesta noite eu quero adverti-lo, mais cedo ou mais tarde a sua vida será balançada. Eu lembro do que o Senhor Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E às vezes o diabo vem mesmo e sacode a vida da gente, não é verdade? E quer cirandar. E se a gente não estiver firme em Jesus, não estiver firme nos valores inabaláveis da palavra de Deus, então vai ao chão mesmo, vai ao chão. Mas se você está firme no Senhor Jesus, firme na certeza da vida eterna, firme na palavra de Deus, firme na esperança do céu, firme nas coisas inabaláveis do Evangelho, então venha o que vier, você estará firme. Eu lembro do testemunho desse irmão que passou para o Senhor ainda jovem, por volta dos seus 40 anos ou um pouco menos do que isso. Foi membro da nossa igreja, o Mauri. Há poucas semanas passou para o Senhor, mas ele deu um testemunho bonito da sua fé no Senhor Jesus. E mesmo no leito de enfermidade, sabendo que estava desenganado, sabendo que os seus dias, suas horas, seus minutos estavam contados, ele ainda estava testemunhando de Jesus, animando a sua família, consolando a sua família, incentivando a sua família a estar firme no Senhor Jesus, a seguir a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Esse moço desistiu de buscar simplesmente os prazeres deste mundo, para buscar os valores eternos. Ele confiou em Jesus, ele bebeu da água da vida, ele confiou nos valores inabaláveis do Evangelho. Veio a enfermidade, veio a dor, veio a aflição, veio a internação no hospital, vieram as aplicações de medicamentos, veio a morte, mas a sua fé estava firme. Ele não foi abalado, porque confiou no Senhor. Nesta noite, eu quero deixar a mensagem com crentes e não crentes. Com os crentes, no sentido de que revisem as suas vidas, a verem se de repente não estão ainda com as suas vidas calçadas sobre valores que podem ser abalados, porque é um perigo quando a gente está sobre valores que podem ser abalados. Pode vir uma tempestade, e pode a barreira cair de uma hora para outra, e se a sua vida está como aquela casa na beira desse morro, então vai ser arrastada também. Não se engane. Às vezes nós pensamos que tudo vai bem, que não vai ter problema, nós vamos conseguir continuar levando a vida desse jeito, mas de repente, a Bíblia diz, lhe sobrevirá repentina
destruição. Cuidado. Ainda para aqueles que já são crentes, Deus quer que a sua vida seja um testemunho do poder do Evangelho. E Deus quer que do seu testemunho jorre uma fonte que salte para a vida eterna. Isto é, Deus quer que você viva uma vida abundante. Deus quer que a experiência que você tem com Jesus seja uma experiência tão significativa e tão profunda que você não precise se basear na experiência dos outros. A fonte está dentro de você mesmo, porque Jesus já está aí dentro. Amém, irmão? Que pena que às vezes há crentes que precisam se calçar na experiência dos outros, mas Jesus disse: aquele que beber dessa água do seu interior, brotarão rios de água que saltam para a vida eterna. Então, não dependa da experiência dos outros, mas que a sua própria experiência com Jesus seja a base da sua segurança. E se você não é um crente em Jesus ainda, hoje eu lhe pergunto: o que é que você vem buscando? E onde é que você está construindo a sua esperança? Nas coisas abaláveis ou nas coisas inabaláveis? O que é que você vem buscando? Há uma sede no seu coração, na sua alma? Hoje você se encontra com Jesus, como aquela mulher ali no poço de Samaria, e hoje você pode dizer: Jesus, eu quero também beber da água da vida. Que esta seja a decisão do seu coração. A fonte é Jesus. No alto do Calvário, com o seu sangue, Ele nos lava de todo o pecado. Baixe a sua cabeça em oração agora, onde quer que você esteja, e eu quero interceder por você na sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. Quantos que estão buscando os prazeres do mundo, as alegrias transitórias do mundo? Quantos que estão calçando a sua vida sobre coisas abaláveis, que daqui a pouco serão sacudidas e destruídas? Não cometa esta imprudência. Não brinque com Deus. A Bíblia diz: Deus é um fogo consumidor. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Baixe a sua cabeça em oração agora, clame a Deus. Se você está em pecado, irmão, peça perdão a Deus, clame arrependido, diga: Senhor, eu me arrependo do meu pecado, dos meus pecados, muda a minha vida, Senhor. Eu quero que o sangue de Jesus agora venha e me lave de todos os meus pecados. Se você está afastado do Senhor, volte correndo para o Senhor hoje à noite. Se você ainda não é um crente, entregue a sua vida a Jesus hoje à noite. Entregue a sua vida a Cristo, diga: Jesus, muda a minha vida. Jesus, eu quero esta água da vida. Jesus, eu reconheço hoje que tudo que eu tenho alcançado na vida não pode me satisfazer, porque eu ainda preciso da salvação. Jesus, muda a minha vida hoje. Eu quero que tu entres no meu coração. Você quer isso? Você pode fazer isso aí mesmo no seu lugar.